queria falar sobre as frutas, né? Então, assim, eu meio que me especializei nessa questão das frutas na saboaria natural. Eu comecei a usar bastante frutas frescas e muitas pessoas estranharam, acharam que poderia estragar, poderia não ser apropriado, né, para usar na saboaria natural. Mas eu já fiz várias experiências e eu pude verificar, né? Eu já tinha informação de que não teria problema e eu pude verificar experimentando, né, nos meus lotes, na minha produção, frutas frescas, frutas e vegetais frescos na saboaria. E dá certo. E por que dá certo, né? Por que a fruta fresca que normalmente estragaria, se você deixasse por aí, estragaria, né? Por que então não estraga? Por causa daquele meio ambiente do sabão. O sabão tem um meio ambiente, né? O ambiente daquele sabão, da massa do sabão, é levemente alcalino, né? Levemente ou um pouco mais alcalino, que é entre pH 8 e 10, né? Como pH neutro é 7, 8 é levemente, dá para considerar que é levemente alcalino, né? E 10 já é um pouco mais alcalino, né? Então, medianamente alcalino seria o 10, né? E aí, nesse meio ambiente, não existe proliferação de bactérias. Não existe. Não existe vida. Então, é por isso que não dá para estragar. Porque o que é estragar? Estragar é apodrecer. E o que acontece quando um alimento se deteriora, né? Começam a ocorrer a proliferação de bactérias, micro-organismos, né? Não só bactérias, mas também fungos, né? Vai começar a mofar e fica aquela coisa horrorosa, né? Aquela coisa preta, e com mofo e tal. E isso não acontece no sabão, por causa do meio ambiente alcalino. Então, quando eu postei, né, várias fotos dos meus sabonetes feitos com frutas frescas, e uma pessoa me apontou falando que, olha, em alguns meios, alguns grupos de saboaria, eles falam que não se pode colocar frutas frescas ou vegetais frescos porque pode causar oxidação. Porque a oxidação é o nosso maior inimigo, né, das saboeiras. A gente quer evitar ao máximo a oxidação. Porque, como eu falei antes, o sabão em si não vai apodrecer, por causa desse meio ambiente alcalino. Mas a deterioração do sabão, o fenômeno que acontece é a oxidação. Por quê? Porque é feito de óleos, e óleos oxidam, né? Então, a gente quer evitar isso ao máximo. E assim, utilizar as frutas e os vegetais de forma talvez não muito correta pode até ocasionar uma oxidação. Pode ser sim. Eu acredito que sim. Mas por isso que a gente não usa em excesso. Por exemplo, a banana. Quando você for usar a banana, por exemplo, você pode considerar a fruta de duas maneiras. A primeira é como líquido, porque assim, geralmente uma fruta que você pega assim para usar na saboaria, você vai ter que ou fazer um suco ou fazer um purê, né? Inclusive eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Podem procurar no meu canal. Então, quando você faz um purê ou quando você faz um suco, aquilo é tipo um líquido, né? Ou é um líquido mais ralinho ou é um líquido mais grosso. Aí
Isso significa que você está acrescentando líquido na sua fórmula. Então você tem que considerar isso. Não é simplesmente jogar um purê de banana ali e não modificar a sua fórmula. A cabeça da saboeira experiente tem que ser sempre tem que estar sempre funcionando em termos de porcentagem. A minha fórmula ela é equilibrada quando eu tenho óleo, que é o ingrediente principal, o óleo, qualquer óleo, e tudo vai ser medido em relação aos óleos. Então sempre a gente vai pensar numa proporção em relação aos óleos, que é o nosso ingrediente principal, né? Tudo que a gente está falando aqui, tanto nesse episódio quanto no episódio 27, que são os aditivos, como o nome diz, são aditivos e podem até ser nomeados de opcionais. Pensando assim, na verdade são opcionais. Tanto faz se está ali ou não está ali, o sabão é o sabão independentemente dos aditivos, né? Então, o ingrediente principal do sabão é o óleo, tá? Isso é muito importante de entender. Tudo a gente tem que pensar aí nisso. Em relação aos óleos, qual é a proporção das outras coisas que a gente vai ter? Por exemplo, a água ou o líquido e os outros aditivos, né? Tudo que a gente fala porcentagem é em relação ao total dos óleos. Então, se por exemplo, eu tenho uma quantidade X determinada, né, de água, que eu uso normalmente para fazer meu sabão, e eu simplesmente acrescento o purê de banana, por exemplo, né, um exemplo que eu estou dando, eu vou estar acrescentando mais água, eu vou estar acrescentando mais líquido. Então, o que eu tenho que pensar enquanto saboeira experiente? Eu tenho que pensar, peraí, esse meu sabão vai ficar com água demais, vai estar com excesso de água. E aí, o que é excesso de água? Numa fórmula, é o sabão mais mole, né? Então, o que a gente faz? A gente tira um pouco da água, porque a gente está acrescentando o purê, tá? Então, sempre que você for usar fruta ou vegetal fresco, né? Geralmente quando é fresco é porque tem muita água, né? Senão não é fresco. Tudo que é fresco tem água. Então, se não é desidratado, vai ter bastante água. Então aí você tem que pensar em tirar um pouco da água para não ficar uma fórmula muito mole, para o sabão não ficar muito mole no final, né? E aí, assim, como a gente está acrescentando ingredientes meio que desconhecidos, você não sabe o que tem na banana, né? Você não sabe quais substâncias tem na banana. Tem um monte de minerais, vitaminas, tem várias coisas ali, né? E sim, talvez aqueles minerais que estão ali, talvez possam ser causa de oxidação, né? Como essas pessoas falam, né? As pessoas que são contra colocar frutas frescas na fórmula de sabão, elas falam que vai ser causa de oxidação. Então não se pode colocar. Mas aí é que tudo tem que ser pensado, né? Então, se existe esse risco, a gente tem que pensar em talvez colocar mais antioxidante, né? Talvez colocar uma quantidade maior de antioxidante, não usar óleos que oxidam facilmente, né? Utilizar talvez óleos saturados, uma proporção maior de óleos saturados. Esse tipo de coisa que você pode ajustar,
Não acho que dá pra gente falar não se deve usar frutas, não dá para usar, é errado usar frutas, porque eu já usei e uso bastante e assim, super dá certo e é muito legal. Uma das frutas mais talvez usadas na saboaria é o abacate, né? O abacate é maravilhoso, o sabor de abacate. Maravilhoso. E a gente usa a polpa, o purê, né? A gente faz um purê da polpa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é aquele da série Janelas do Ateliê. Eu acho que é o primeiro vídeo dessa série. Janelas do Ateliê. É aquele oleato de alecrim e sálvia. Nesse shampoo em barra, eu coloquei abacate também. Então fica, imagina que maravilhoso, um shampoo em barra com abacate, feito com oleato de alecrim e sálvia. É maravilhoso. E eu tô, hoje mesmo eu lavei cabelo com essa barra. Então, assim, eu não só eu posso dizer que funciona, como posso dizer que é maravilhoso no uso também, né? E outra coisa que é muito legal das frutas frescas é que muitas frutas têm bastante açúcar, né? E o açúcar é um ingrediente interessante, tá? Na saboaria. Por quê? Porque o açúcar provoca bastante espuma, uma espuma mais densa, mais cremosa. Isso é muito legal para o sabão, né? Inclusive eu tenho aí mamão. Eu lembrei porque hoje eu comi esse mamão. Me deu vontade de fazer um sabão de mamão. E aí eu usei também, sabe o que? Tomate. Eu fiz sabonete de tomate. E assim, eu nem sabia como que ia ficar, mas ficou bem bonito. Ficou assim, uma cor assim, bem clarinha do tomate. Porque não dá para usar muito, né? Não dá pra gente colocar muito. Porque o ingrediente principal é o óleo, né? Então a gente não pode colocar uma quantidade muito grande de líquido, senão você vai ter um sabão super mole, né? Então eu consegui colocar tomate, uma quantidade que eu achei que ia ficar legal. Eu fiz um purê de tomate e sabe como eu faço purê de tomate? É super fácil. Esse tá aqui no ramador. Ó, eu pego essa parte aqui do ralador e primeiro eu corto o tomate em quatro, em quatro e então fica, né, aquele um quartozinho assim, ou pode até ser em dois, se o tomate é pequeno. E aí com a parte da casca na, em contato com a minha mão, eu ralo assim, sabe? Então a polpa vai sendo ralada assim, no ralador fininho, e aí o que sai aqui é uma polpa mesmo. Fica um purê e sem a casca. Ou você pode até bater no liquidificador, mas eu não quis colocar a casca, porque casca, toda casca é fibra. Então, geralmente fibra tende a escurecer. Fibra tem, mas assim, eu não tô falando que todas, né? Mas eu não quis colocar casca, eu quis colocar só a polpa do tomate. E ainda coei para não entrar semente. Então, coloquei realmente só a polpa, deixei um purê bem lisinho, assim, quase, é bem líquido, né? Bem líquido. E aí eu incorporei na minha massa do sabão. Ficou lindo, ficou uma cor salmão, assim, bem bonita.